Graça e paz, meu querido, minha querida irmã, meu querido irmão, tudo bem com você? Estamos aqui no nosso projeto Páginas da Bíblia e estamos entrando na nossa segunda semana de leituras da Palavra de Deus. E na primeira semana nós recebemos aí a meditação ou comentário, capítulo por capítulo, os 21 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Mas fizemos uma votação e optamos que da segunda semana em diante nós veremos microvídeos, ou seja, o comentário da leitura de cada dia, né? Ou seja, no primeiro vídeo dessa temporada nós assistimos 21 capítulos, o comentário de 21 capítulos. Mas hoje eu quero comentar com você apenas os capítulos de hoje, do nosso 8º dia de leitura, do nosso livro de Gênesis, nos capítulos 22, 23 e 24. O capítulo 22, ele é aberto com a questão de Abraão, não é? Onde Abraão, ele tem um filho na sua velhice, né? Nós já vimos isso, ele e sua esposa. Então Deus decide testar a sua fé. Olha só, o versículo de número 1 do capítulo 22. Depois de todas essas coisas, Deus resolveu testar Abraão. Está lá no versículo 1 do capítulo 22. O que eu tiro de lição aqui do capítulo 22 é o seguinte: você já parou para pensar que às vezes nós passamos por algumas situações e a gente não consegue entender, e pode ser que Deus esteja testando a nossa fé? Às vezes pensar nisso nos deixa um pouco assim arredios, né? Mas nós precisamos pensar nisso, nós não sabemos plenamente como Deus trabalha. Aqui no versículo 1 do capítulo 22, Deus decide testar a fé de Abraão. Por quê? Porque Deus tinha uma missão gigantesca para Abraão e Deus queria ver até onde ia a fé de Abraão. Será que quando Deus tem planos para nós, Deus não decide testar a nossa fé também? E quando nós murmuramos, quando nós duvidamos, nós fracassamos nas provas de Deus? É importante guardarmos isso no nosso coração, para que quando a gente esteja vivendo as provações, a gente se lembre: será, Deus? Será que o Senhor está me provando? E aí a gente se esforce mais para podermos ser provados e aprovados pelo Senhor. Ainda no capítulo 22, eu quero fazer aqui uma observação, que Deus pede Isaac em sacrifício a Abraão como um teste. É importante que você saiba que Deus nunca, guarda isso, nunca pensou sequer em aceitar o sacrifício humano de Isaac. Deus não esperava que Abraão matasse Isaac de fato. Versículo 1 deixa isso claro, era uma prova. Mas é interessante que quando eles estão indo, Abraão não sabe disso. Abraão até crê que se ele matasse Isaac, Deus poderia ressuscitá-lo, não é? Nós sabemos disso. Mas enquanto Abraão está seguindo para sacrificar Isaac, ele está disposto a cumprir a ordem do Senhor, ele não sabe que está sendo provado. Lá no versículo 8, Isaac pergunta para Abraão, no versículo 7, cadê o cordeiro do sacrifício? E aí no versículo 8, Abraão responde: filho, Deus vai providenciar o cordeiro. E lá no capítulo 13, Deus não permite que Abraão mate Isaac, Deus aprova Abraão e a sua fé, mas no versículo 13 aparece assim: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Eu quero apenas fazer um paralelo aqui com você, algo interessante que eu ouvi há muitos anos atrás, quando eu ainda era um adolescente. Deus diz para Abraão diz para Isaac, que Deus vai providenciar o cordeiro. Nós vemos lá na frente Deus providenciando um carneiro para Abraão. Sabemos que o cordeiro é o bebezinho do carneiro, né? Não é o carneiro propriamente dito. E aí? Aonde está aí o furo dessa história, não é? Meus irmãos, não há furo algum. Quando Deus testa a fé de Abraão,
Deus tem algo especial para Abraão. Ele precisava saber se Abraão estava pronto para aquilo que Deus queria fazer. O quê? Trazer Jesus Cristo a esse mundo pela linhagem de Abraão. Então, Jesus Cristo é o cordeiro que Deus providenciou. A fala de Abraão aqui não é furada, não é? Ele diz, Deus vai providenciar o cordeiro. Naquele momento, Deus traz um carneiro, mas lá na frente, Deus traz o cordeiro que tira o pecado do mundo. É apenas uma brincadeira que alguns intérpretes fazem com o texto, mas é uma brincadeira muito real. Realmente, naquele momento, Deus não providenciou o cordeiro, como Abraão disse, mas no futuro, por Jesus Cristo, ele providenciou. Amém? Glória a Deus por isso. Chegamos ao capítulo 23, e no capítulo 23, o que nós podemos tirar de interessante é que Sara acaba falecendo, né, aos 127 anos de idade, esposa de Abraão. Ele quer um lugar para sepultar a sua esposa. Ele não tem ainda um território para sepultamentos ali naquela área, e ele começa a negociar com um hitita, né, com um rapaz chamado Efron, a respeito de uma caverna que havia ali. Ele queria comprar aquela caverna, e Efron diz, não, pode ficar com a caverna, é um presente para você. E eles ficam nessa, né? Abraão quer comprar a caverna, Efron não quer receber o dinheiro. E Champlin, é um teólogo intérprete da Bíblia, ele diz que isso é um costume comum entre os árabes até hoje. Né? Eu não quero receber não, tal. E no fundo ele quer receber, mas eles fazem aquela sala, né? É uma forma de valorizar o outro, de dizer que eu gosto de você. Mas no fundo ele queria receber sim, tanto que daqui a pouco ele vai pôr até o preço ali no território. Mas a lição que eu tiro daqui, meus irmãos, é o seguinte: Abraão não aceitou receber aquele presente. Ele preferiu comprar, pagar o preço. Algumas coisas na nossa vida, de graça, não valem a pena. Nós precisamos pagar o preço. Quando Abraão paga o preço por esse território, ele mostra, meus irmãos, para todos os árabes que moravam ali, que aquele território era de fato e legitimamente dele. Não foi algo conquistado por briga, nem por violência, mas foi um negócio puro, um negócio honesto. Foi um território que Deus entregou a Abraão, e Abraão pagou o preço. Na sua vida, lembre-se disso, né? Algumas coisas nós precisamos pagar o preço. De graça, algumas coisas não valem a pena na nossa vida. Chegamos então ao último capítulo de hoje, né? Que é o capítulo de número 24. E aqui é uma história que eu acho muito legal, que é quando Abraão ele passa a herança para o seu filho Isaac, mas para que Isaac pudesse usufruir da herança, ele precisava se casar, constituir a família. E aí Abraão chama um dos seus empregados, né, talvez, eu acredito, o mais fiel dos empregados, e pede que ele vá, está lá no versículo de número 4 do capítulo 24, que ele vá até a sua terra natal buscar uma esposa para Isaac. Que ele não pegue uma esposa para Isaac da terra dos cananeus. Diz assim o texto, olha, coloque a sua mão debaixo da minha coxa e jure em nome do Eterno. Isso é um costume da época. Eles colocavam a mão embaixo da coxa e faziam o juramento. Exatamente como nos Estados Unidos, né? Quando você está em julgamento, você põe a mão no coração, estende uma das suas mãos, a outra mão, e faz um juramento. É um costume contemporâneo americano fazer isso daqui em juízo. Naquela época o costume era colocar a mão embaixo da coxa e fazer o juramento. Apenas interpretando aí para você. E ele faz o juramento: coloque sua mão debaixo da minha coxa e jure em nome do Eterno, Deus dos céus e da terra, que você não vai procurar a esposa para o meu filho entre as jovens cananeias daqui, mas que irá à minha terra natal e ali conseguirá uma esposa para Isaac. O que o texto quer nos ensinar aqui é que Deus ele não aceita julgo desigual, né? E naquela época ele já não aceitava. Uma esposa cananeia seria uma esposa idólatra com deuses cananeus, e Deus havia chamado Abraão e toda a sua parentela para fora de toda essa idolatria, né? Então, o que está em foco aqui é algo muito importante para os dias de hoje. Os crentes hoje não estão se importando
com a questão do jogo desigual. Casam, né, com qualquer um, com qualquer uma, não levando a fé em consideração, e Deus sempre teve isso como algo importante, não é? Devemos fugir do jogo desigual. A gente vê ali também no versículo de número 8 do capítulo 24, que o empregado ele diz assim: olha, se a menina não quiser vir comigo, a futura esposa de Isaac, eu devo levar Isaac até ela? Ou seja, lá para Harã ou para Ur dos Caldeus? Abraão diz não. Por quê? Porque Deus tinha um chamado para Abraão e sua família. Ele diz: venha para fora da sua terra, para fora da sua parentela, para fora de Harã, para fora de Ur dos Caldeus, lugar de idolatria, de pecado, e eu vou te dar uma terra, vou fazer de você uma grande nação. Aquela terra, Ur dos Caldeus, Harã, eram locais de muita idolatria, feitiçaria, e quando Deus nos chama para algo, nós nunca devemos ir na contramão do chamado. É maravilhoso como que Abraão tem isso muito claro. Abraão não quer que Isaac vá contra o chamado de Deus, na contramão do chamado do Senhor. Não, a mulher virá, Deus fará algo especial, ela vai vir, mas o meu filho não deve voltar para lá. Por fim ainda, deixa eu ver aqui, a gente vê que Deus responde o empregado de Abraão exatamente da maneira como ele havia orado. Senhor, quando eu achar a futura esposa de Isaac, que ela baixe o jarro dentro d'água, dê água para mim, dê água para os meus camelos. E é interessante que acontece exatamente como ele ora. Isso aqui me lembra de um texto que tem mais à frente, se eu não me engano, acho que é lá em Malaquias: fazei prova de mim. Às vezes a gente não faz prova do Senhor porque a gente não tem fé. Esse empregado tinha uma grande fé, né? Ele fez prova de Deus e Deus respondeu sua oração exatamente como ele pediu. Precisamos de fé suficiente para fazermos prova do Senhor, e Deus responderá às nossas orações. Para finalizar, meus irmãos, a gente vê aqui no capítulo 24, lá no versículo 48, que o empregado de Abraão diz assim: louvei ao Deus do meu senhor Abraão, que me conduziu exatamente à casa da família do meu senhor. Se nós pedirmos para Deus guiar os nossos caminhos, Ele nunca vai nos deixar perdidos. O empregado de Abraão, ele pediu para Deus guiar os seus caminhos e Ele o levou exatamente até a casa dos parentes de Abraão, lá em Harã, e aí Deus providenciou Rebeca para Isaac, né? Como Deus é maravilhoso. Quando nós pedimos para Deus guiar os nossos passos, Ele guia mesmo, Ele não nos deixa perdidos. Bom, essa foi a nossa leitura de hoje, nosso 8º dia de leitura. Beijo no seu coração, nós nos vemos amanhã na continuação das páginas da Bíblia. Que as páginas da Bíblia abençoem o seu dia, em nome de Jesus.